Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ubuntu Olhar Africano. Na edição de hoje vamos falar sobre o papel da literatura africana no resgate da identidade dos povos. E para melhor debate e análise temos cá nos nossos estudos o escritor e ensaísta Dr. Dionísio Bauli, que desde já passo a saudar. Doutor, seja bem-vindo ao programa Ubuntu Olhar Africano. Muito obrigado pelo convite, é sempre um privilégio. Doutor, conforme disse na introdução, vamos falar sobre a literatura africana, onde o foco é perceber qual é que é o papel da literatura africana no resgate dos povos. Mas primeiro, quando que posso dizer que estamos perante uma literatura africana? Este é um debate que é puxado mesmo antes da independência. Digo, a independência de Moçambique ou a independência dos povos africanos, principalmente a partir da década de 60. Há dois caminhos que nós podemos encontrar. O primeiro é para saber se a literatura africana é simplesmente aquilo que é feito por africanos negros ou também pode ser literatura africana aquilo que é feito por pessoas brancas que estejam em África. Este é o primeiro caminho. O segundo caminho é a literatura africana aquilo que versa sobre o quê? Ou simplesmente qual é a dimensão de conteúdo para nós dizermos que isto é africano. Eu acho que as duas valências são válidas. Sim, doutor, há uma questão. Como é que esta mesma literatura africana pode fazer com que o africano conheça as suas raízes e mantenha intacta aquilo que é o genuíno do africano? Olha, eu acho que toda arte, toda manifestação artística tem o homem, o seu tempo, o seu lugar, o processo de manifestação. Mas a essa pergunta, ela é obrigada a nos levar de volta a um período. Porque não seria justo discutirmos este conceito a partir do aqui e do agora. É preciso mostrar como é que a literatura ela foi construindo este homem africano e como é que foi construindo a própria identidade. Nós temos um lugar que se chama Haiti. Haiti é a primeira nação negra a alcançar a independência. Isto é, a Revolução Haitiana de 1791 a 1804. Então, tudo aquilo que chamamos de lutas africanas pela independência, pela construção do homem africano, começa a partir desta Revolução de Haiti, que é a primeira nação negra, chamamos de alma mater ou alma mãe dos povos africanos. A seguir a isto, nós temos, por exemplo, o Harlem, que o Harlem acaba sendo o apogeu desta construção da identidade africana. Que estas lutas elas acabam entrando já em 1930 para a África e todas as literaturas africanas elas têm estes dois caminhos. O primeiro que é o da Haiti e o segundo que é de Harlem nos Estados Unidos. Então, quando estes movimentos negros entram em África, a primeira coisa que vão determinar são duas coisas, que é a dimensão da ontologia, que é do ser, e a dimensão da axiologia, que é dos valores. A ontologia é que a literatura, a arte, os intelectuais daquele período queriam despertar ao africano que ele é igual a um branco. A segunda coisa, que é a dimensão da axiologia, é que o primeiro caminho para a independência é por meio da cultura. Isto é preciso devolver o africano à sua casa. Porque a penetração colonial fez uma coisa incrível, que é incrível no sentido de absurdo, que é desenraizar o povo africano. Desenraizar quer dizer o quê? Tirá-lo do seu lugar de origem, do seu lugar comum. Negar ao africano que ele é um ser com conhecimento e com valor. Então, a dimensão axiológica destas lutas africanas preconizaram a devolução deste homem africano para a sua casa. O que seria a sua casa? São os seus valores, a sua cultura e os seus mitos. É a partir daqui que nós temos que a literatura africana, ou toda a arte, ela começou a construir a identidade africana. Este é o primeiro caminho, que é devolver o africano. A pergunta que se coloca é, depois das independências, esta luta para a devolução dos valores africanos continua? Sim, continua. E depois das independências, isto é, a partir de 2000, é também um caminho que se pode discutir. Exato. Fez uma viagem bem feita, que é a questão de ter recuado para
os tempos em que a literatura africana começou a se consumar com a questão do nacionalismo e em diante. Mas gostaria que se focasse mais na questão da modernidade. Atualmente, nota-se ou não a valorização do eu africano na literatura? Existe um conceito de moderno que nós precisamos de rever. Por vezes eu percebo que as pessoas discutem modernidade sem um conhecimento exaustivo. O conceito de modernidade visava, primeiro, a coroação da racionalidade. O que quer dizer coroar a racionalidade? É que é científico, é moderno tudo aquilo que é comprovado. Então, aquilo que não é comprovado, a nossa cultura que não é comprovada, era tido como a anticultura ou a anticonhecimento. É a primeira coisa. A segunda coisa é que é moderno aquilo que nega a cultura. A segunda defesa da modernidade é modernidade ou anticultural, a antitradição. Este é o conceito de modernidade. E a outra pergunta que se coloca é: em que tempo nós estamos? Este é o debate que eu discuti muito no meu segundo livro. Em que tempo nós estamos? Nós estamos no moderno? E o que é moderno? Se o Ocidente diz que o moderno é a negação do homem africano, do indígena, do indiano, e para subjugá-lo, e para o africano que é moderno, é a mesma coisa? Eu acho que não. A nossa modernidade, ela começa justamente com as lutas pela emancipação. Então, nós confundimos muito este conceito. A gente acha que o tempo é universal. Para nós não é universal o tempo. Então, precisamos de rever a ideia de periodização. Para o Ocidente moderno, é o colonial. E para o africano moderno, é o colonial. Não. Nós começamos com o moderno a partir das lutas pela emancipação. Obviamente que, a partir das didáticas, nós vamos dizer literatura moderna. A pergunta seria: quando é que começa o tempo moderno africano e moçambicano? A partir de onde? Para dizermos que esta é a literatura moderna. Então, indo a sua pergunta, talvez diríamos, há uma geração que se chama geração 80, que é a geração Charrua, que é aquela que vai criar uma cisão entre uma literatura tipicamente eurocêntrica, que é a chamada literatura de ultramar. Então, esta literatura da geração 80, que é a geração Charrua, que surge com a criação da emo, tinha duas coisas interessantes. A primeira era criar uma barreira, uma fronteira entre a literatura que se diga moçambicana, com elementos moçambicanos, e a literatura do ultramar, que visava uma estética própria. Dois, esta literatura da geração 80 tinha uma coisa também que é a segunda, que era uma releitura histórica sobre os malefícios da colonização. E dentro dessa releitura histórica, pouco e pouco, não com muita propriedade, eles traziam elementos culturais, que é a ideia de definição de uma identidade. Esta identidade, a partir da geração 80, é, primeiro, em questão de temas. Que tipo de temas esta geração 80 trouxe à literatura hoje? Que estética? Quando dizemos estética, é como é que esses escritores trabalhavam a palavra. A geração 80. Mas temos outros escritores, como Apolo Nachesiane, que vai se focar justamente nesta recuperação da identidade. Como eu disse primeiramente, o colonialismo, quando entra em África, e em Moçambique em particular, visou a destruição dos nossos valores identitários. Então, o que a literatura faz é a recuperação desses valores e devolvê-los à sociedade. E fazer com que a sociedade desperte e compreenda que aquilo que o Ocidente, que Portugal em particular fez, não eram os nossos valores. Era mais sentido de assimilação. Acho que o interlocutor sabe o que é assimilação. Assimilação o que é? É negar os meus valores em função dos valores do meu colonizador. Este era o conceito. Então, era assimilado aquele que aceitava negar os seus valores. Então, esta geração 80, que tem os Mias, os Ungolanos, as Paulinas, fazem este trabalho de recuperação deste fabulário e levá-lo à arte, levá-lo à literatura, para quando nós nos depararmos com os livros, compreendamos que temos valores. Então, esta é a primeira construção de uma identidade que parte da recuperação de tudo aquilo que nos foi negado. Então, a nossa modernidade moçambicana, nós podemos dizer que ela começa a partir
dos anos 80, que é a seguir à independência. Exato. Pela sua explanação, deu para perceber que houve tempo em que tínhamos uma literatura do grito, a questão da negritude por aí em diante. E atualmente, em que estágio posso dizer que está a literatura africana no sentido de poder resgatar esses valores que foram se diluindo ao longo do tempo por causa mesmo dessa situação que explicou? Nós temos dois tipos de literatura, e por acaso é um dos trabalhos que tenho feito agora, que é o novo tempo africano. É justamente para responder a esta pergunta. Como é que os escritores atualmente pensam? Isto é, como é que os escritores africanos pensam sobre as suas nações hoje? Nós temos dois caminhos. E esses caminhos sempre são bifurcados. Existe uma geração, por exemplo, em Moçambique, que é a geração Oasis, que é de 98. Esta geração é aquela que decretou a morte da literatura moçambicana. Por quê? Porque dizia que toda a literatura moçambicana ela é feita pelos mesmos nomes e que não existiam novos nomes. E eles trazem uma nova roupagem, uma roupagem mais existencialista. Uma roupagem que não se preocupa muito numa ideia do nativismo telúrico, como nós podemos encontrar com o Ngulano, com o Armando Arthur, com o Suleiman Kassamo, com o Paulino. É uma literatura que visa tomar as experiências individuais do homem como elemento fundamental da criação estética. Esta literatura, ela não está muito preocupada em dizer o que são valores compartilhados numa comunidade. A preocupação desta literatura é mais uma subjetividade individualista. Esta é uma literatura. E nós encontramos praticamente em toda a África que há dois caminhos de literatura. Existe aquela literatura que é a partir das independências que hoje que ainda existe, que eles se focam para uma leitura da história de Moçambique. Dois, por insistir ainda, e que é muito bom, na rebusca destes valores. A pergunta que me coloca se nós temos valores identitários dentro desta literatura, digamos sim e também não, a partir destes dois caminhos. Há uma geração de jovens que a sua preocupação é olhar o problema da nação. As guerras, as fomes, a falta de desemprego, o desespero, o alcoolismo. Este é um problema, nós discutimos agora. Mas há outra geração que vem das independências que ainda se preocupam em olhar a história de Moçambique. Como é que, depois da independência, nós conseguimos sustentar a nossa utopia coletiva? Então, eles vão discutir este tipo de problemas. Quando tu lês um Ngulano, tu percebes que ele visa reler a história a partir dos problemas, a partir do mito da nação moçambicana. São dois caminhos. Temos para uma geração, não temos para uma outra geração. E é possível que a literatura esteja em condições de desenvolver aquilo que é a dignidade, aquilo que é a identidade cultural, consciencializar os africanos sobre esses aspectos que mencionou, a questão da dignidade na literatura? Olha, eu acho que a arte é o lugar mais privilegiado para discutir a dignidade do homem. Porque a literatura, ou qualquer que seja a arte, ela vem para nos interpelar. Interpelar quer dizer questionar sobre o estado das coisas dentro de um período ou dentro de uma nação. Enquanto os artistas, ou as pessoas que fazem a literatura, visam interpelar, questionar, perguntar se a coisa está boa ou não está, estarão também, acima de tudo, a fundar um mito de todos, isto é, um mito coletivo. É possível, sim, que eles tragam estes problemas para a dignidade coletiva. Exato. E uma questão que talvez possa ser um pouco controversa é nós africanos, escrevemos na língua do outro, na língua do colonizador. Não estaríamos aqui a perder aquilo que é a nossa identidade, sabendo que a língua é um dos elementos presentes na cultura e na identidade dos povos. Nós estaremos a elevar aquilo que é do outro e não o nosso, a usarmos uma língua. Não é a altura, talvez, de se fazerem obras olhando para aquilo que são as línguas dos africanos? Nós temos livros, mesmo aqui em Moçambique,
escritos totalmente em línguas nacionais. O Sitói, o Madeca, são pessoas que trabalham a sua literatura, os seus textos, a partir do Ronga, do Xangana e sem traduções. Existe um escritor queniano chamado Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o é dos escritores que hoje é uma referência obrigatória sobre este processo, sobre esta luta de cada povo, cada nação escrever a partir das suas línguas. Não escolhemos a língua portuguesa por uma questão de unidade nacional. Tínhamos que ter uma língua que nos pudesse unir. Mas o debate hoje é, das línguas que nós temos a nível nacional, qual é a língua que mais se fala? A língua que mais se fala não é o Xangana, não é o Xwaba, não é o Xó. A língua que mais se fala é Moçambique, é Macua. Então o debate agora é, como é que nós podemos ter uma segunda língua nacional? A partir deste decreto, se realmente conseguirmos tornar uma língua a segunda língua nacional, aí sim, podemos aprender nas escolas, do mesmo jeito que a gente aprende na escola o português, podemos aprender na escola o Macua e a partir disso escrevermos a Macua, porque é uma língua de unidade nacional. Percebe-se? Em televisão, tempo é dinheiro e temos que respeitar. Últimas considerações em torno desse tema que estivemos aqui a debater? Olha, primeiro agradecer o convite e dizer que a questão de identidade, como dizia Alcindo Humana, não é uma questão do já e do agora e do definitivo. A questão de identidade é uma questão que todos os dias vai mudar. Então a identidade não é uma coisa perene, é uma coisa que ela vai mudar com o tempo. Os escritores, os académicos, devem estar atentos a essas mudanças. E a partir das mudanças, construir sempre uma base que pode ser compartilhada. Muito bem. Dr. Baule, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esperamos que aceite nas próximas vezes, caso precisemos. E para os nossos internautas e telespectadores, paramos por aqui hoje e com promessas de voltar para a semana com mais um tema no vosso programa Ubuntu Olhar Africano. Fique bem, até lá.